Graça e paz a todos, aqui quem fala é o pastor Danilo Estélio. Vamos ao comentário da nossa 7ª lição, revista CPAD Adultos, primeiro trimestre de 2021, com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo. O assunto da lição de hoje é Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. O texto áureo está em João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e importa os que o adorem em espírito e em verdade. A verdade prática nos diz que a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. A leitura bíblica está em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 26 a 32, e os hinos sugeridos da harpa cristã são os de número 124, 243 e 543. Na introdução, lemos que o manual do Novo Testamento não traz liturgias nem estabelece regras de cultos. Liturgia é uma palavra que é muito associada ao catolicismo, mas na realidade é uma palavra que serve para todas as crenças e religiões. Liturgia nada mais é do que a ordem em que você faz alguma coisa, principalmente religioso. Vamos dar um exemplo de liturgia, muito utilizado nos cultos pentecostais. Começa-se o culto com oração, 2 ou 3 cânticos da harpa, leitura da palavra, a seguir saudações, testemunhos, preleção oficial, louvor e encerramento. Isso é um exemplo de liturgia. Mas de onde vem esse exemplo? Tem algum texto na Bíblia afirmando que tem que ser assim? De forma nenhuma. Então a liturgia, ela envolve tudo isso: cântico, palavra, testemunho, manifestações espirituais, mas ela não segue uma ordem pré-fixada. Isso nos leva, portanto, a 2 situações, aos extremos. Vamos ao extremo que estava acontecendo na igreja de Corinto, onde as manifestações e louvores estavam fora de controle. Aqui nós vemos a exortação do apóstolo Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, e que nos deve servir de norte para qualquer igreja, para qualquer lugar. No primeiro tópico fala sobre o culto pentecostal, a liberdade e reverência. O cristianismo não veio padronizar o mundo, nem destruir as culturas. A sua mensagem é universal. Ou seja, o cristianismo ele não veio trazer regras rígidas para a liturgia. Existe algo chamado flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração, permite várias liturgias. Dessa forma, nós encontramos tanto as igrejas que têm uma liturgia muito fixa, muito engessada, quanto aquelas que têm uma liturgia mais simples, mais flexível, mais elástica, principalmente entre os pentecostais. Não devemos associar o rigor da liturgia, por exemplo, do culto judaico, com os vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar, ou seja, colocar como rígidos um determinado ritual cristão nos nossos templos. A flexibilidade deve ser a palavra de ordem, claro, com limites. Culto aqui quer dizer adoração, serviço, prestar louvor e adoração. Essa palavra aparece várias vezes na Bíblia. Quando dizemos então culto pentecostal, é a forma como adoramos a Deus. Infelizmente, alguns entendem que o culto pentecostal ele não deve ter nenhuma regra, deve ser uma espécie de bagunça. Claro que não é isso. Como já falamos antes, esses são os extremos. O extremo da liturgia engessada e o extremo de uma reverência no culto. Item 3 do primeiro tópico. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. É o reconhecimento, a celebração, a exaltação da majestade divina. Por isso deve ser feita com reverência. 1 Coríntios 14, 40. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Às vezes as pessoas interpretam essas palavras de uma forma muito rígida, muito inflexível. Decência e ordem variam conforme o local e a época. Aquilo que é decente num local pode não ser em outro. Aquilo que é ordenado num local pode ser uma bagunça em outro. Portanto, sempre devemos verificar o contexto social e cultural onde está acontecendo o culto de adoração. Ainda sobre essa questão, a gente lembra o versículo de Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de teu Deus. Será que hoje não seria desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? Porque a adoração é um momento de conexão com Deus, com o céu, não com a internet.
O segundo tópico fala sobre o centro do culto pentecostal. O centro do nosso culto é a adoração a Deus. A declaração de fé das Assembleias de Deus escreve que reunimos-nos como corpo de Cristo para a adoração pública ao Deus Trino. Portanto, não é verdadeira a acusação que vemos de alguns opositores do pentecostalismo, dizendo que somos montanistas, ou seja, somos pessoas que dão muita ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. Cristo Jesus é o centro da nossa adoração. O Espírito Santo é que nos possibilita essa adoração. Então veja que são coisas bastante diferentes, mas unidas no mesmo propósito. Um culto vibrante no poder do Espírito. A expressão de 1 Coríntios 14 é adoração. Quando vos ajuntais, se referem aos cultos. Os cristãos da igreja primitiva se reuniam onde era possível, em salões, em casas, até mesmo alguns templos primitivos chegaram a ser construídos, às vezes até embaixo da terra, entre as catacumbas. Mas veja que eles sempre possibilitavam a reunião dessas pessoas. Não era um culto entediante, não era apenas um pregador falando para um rebanho atento e silencioso. Havia uma participação de todos os crentes. Não era simplesmente uma plateia assistindo um espetáculo. A característica pentecostal é que os cultos primitivos eram espontâneos, diferentes das reuniões da sinagoga. A liturgia dos cultos consistia de orações e cânticos. O louvor parte da adoração a Deus, sempre. Portanto, a leitura e a exposição das Sagradas Escrituras também aparecem como um dos elementos primordiais no culto cristão. Essa liturgia é que deve existir sempre, em qualquer lugar, em qualquer época. Essa instrução é uma referência à leitura pública das Escrituras. É preocupante quando vemos hoje em muitos cultos as pessoas lendo a Bíblia como se estivessem lendo uma receita de bolo, sem ânimo, sem vigor, sem força, como se não acreditassem nas palavras que estão lendo. Outros não conseguem recitar determinados textos bíblicos. Aí precisa de mais prática, de mais estudo. Dessa forma, nós vemos Deus ser glorificado através da nossa leitura bíblica também, dos nossos cânticos. Não deve ser algo simplesmente mecânico para constar, mas algo que vem do fundo do nosso coração, a adoração verdadeira a Deus. O terceiro tópico nos fala como se expressa a liturgia de nossas igrejas. Nós temos vários tipos de cultos. Culto da família, culto de oração, culto de ensino ou doutrina, escola bíblica dominical, círculo de oração, atividades com crianças, adolescentes, jovens. A nossa liturgia é simples, permite que as pessoas adorem a Deus com liberdade. Nenhuma pessoa pode ter negado o púlpito, todas têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. É muito preocupante quando encontramos algumas igrejas em que a liturgia se resume a cânticos de um conjunto vocal e que muitas vezes não são acompanhados pela congregação porque são cânticos desconhecidos e a palavra de um preletor oficial. Você não vê os testemunhos, você não vê as saudações, você não vê as manifestações espontâneas. Esse estilo, próximo mais de uma comunidade do que de uma Assembleia de Deus, é muito preocupante e isso deve ser revisto pelas lideranças de cada congregação, de cada igreja. O culto pentecostal fala ainda aqui no nosso comentário. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem um salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Ou seja, cada um de nós tem algo que pode contribuir naquele culto. Às vezes é um versículo da Bíblia, um testemunho, uma experiência, uma manifestação do poder de Deus. Todos devem ter a oportunidade de participar do culto cristão. Os crentes não devem ser simples espectadores, mas sim participantes desse louvor e adoração. Esse versículo que é tão falado hoje pelas pessoas, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, fala sobre a adoração, fala sobre como a igreja, ela não precisa ser um mega templo, mas tem que ser pessoas que estejam realmente reunidas no nome do Senhor, não apenas reunidas para constar, para dizer que são cristãs. Não é esse que é o suficiente.
Também outros pegam esse texto e deturpam e dizem: não precisamos de uma igreja constituída, institucionalizada, basta 2 ou 3 pessoas, não precisamos de pastor, porque nosso pastor é só Jesus. Não é isso que Jesus quis dizer. Ele mesmo deu pastores, líderes, profetas, evangelistas para o aperfeiçoamento dos santos, para o crescimento da obra do ministério. Está lá em Efésios 4, 11 e 12. Já chegamos a esse ponto dos santos estarem aperfeiçoados? Não. Ainda precisa um longo caminho. Então, nesse caminho, ainda há necessidade das lideranças que Deus tem constituído no meio do seu povo. Conclui nosso comentarista que o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece uma forma litúrgica de adoração. Os nossos cultos têm que ser dinâmicos, espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade, mas também com reverência, para que não sejamos espectadores dos cultos, como num teatro ou cinema, mas participemos deles com cânticos, louvores, e dessa forma Deus será glorificado em nossas vidas. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição, e na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Visite também a nossa página na internet, palavravivaefiel.blogspot.com, onde você poderá baixar estas e as demais lições da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos.